Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol. É o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. E você pode nos assistir no nosso canal do YouTube, também nos ouvir no Spotify e nos seguir no nosso perfil do Instagram, Fala Gol Podcast. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o doutor Leonardo. Tudo bom, doutor Leonardo Bezerra, tudo bom? Tudo bem, é um prazer estar aqui, é uma novidade para mim e muito feliz de poder colaborar, ajudar nesse podcast. Perfeito. Doutor Leonardo é ginecologista, não é isso? E também professor da UFC. Isso, é isso? Eu sou médico ginecologista e professor da Universidade Federal do Ceará. Trabalho Perfeito. com orientação de residência médica, especialização em ginecologia e também pesquisador da universidade. A gente trabalha com algumas linhas de pesquisa de mestrado e doutorado. Perfeito, doutor. Realmente é um prazer recebê-lo aqui, Prazer tá bom? Assim, eu sempre venho falando aqui no início que o nosso tempo hoje é tão corrido, os dias parece que estão ficando cada vez mais curtos, as atividades cada vez mais longas, e aí as mesmas 24 horas, e a gente ainda tem que dormir, né? Deve dormir, descansar, nesse intervalo, ter a família, né? E aí a gente fica muito feliz quando recebe um convidado aqui para tirar um pouquinho do seu tempo ali corrido, que a gente sabe, mas para fazer uma coisa diferente. Então, realmente, muito obrigado. E para falar hoje sobre o tema cirurgia ginecológica, né? E eu queria que o senhor iniciasse falando contextualizasse como está a cirurgia ginecológica hoje, né, na nossa sociedade. A propósito do tema, a gente resolveu trazê-lo para discutir, porque de fato hoje, se existe uma área na cirurgia, na medicina cirúrgica, que teve maior evolução nos últimos 20, 30 anos, no sentido de hoje nós fazermos algo completamente diferente do que era feito há 20, 30 anos atrás, essa área é a cirurgia ginecológica. Eu costumo dizer para os alunos e para os médicos residentes que trabalham em formação que quando eu fiz residência médica em idos de 1996, 97, 98, no século passado, cerca de 90% dos procedimentos que eu faço hoje sequer existiam nessa época. É algo assustador, né? É mesmo. E essa informação é muito importante e interessante, porque as pessoas sempre associam, de fato, a cirurgia a algo talvez mais rude, algo que está mais associado com a atitude física manual, né? E nós evoluímos absurdamente no sentido de aquisição de novas tecnologias, não só tecnologias mais recentes, agora, como inteligência artificial, mas nós evoluímos muito na videocirurgia e no que nós chamamos de procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos. Ou seja, no passado, as cirurgias, como eu falei, eram consideradas procedimentos mais rudes, uma vez que a gente sempre preconizava uma grande incisão, grandes cortes, grandes sequelas físicas, né? As cirurgias, por exemplo, cirurgia de mama, sempre existia um pressuposto de mutilação. Hoje isso mudou completamente e a possibilidade de preservação do órgão e de mínima invasividade, mínimos cortes, ela é totalmente difundida na cirurgia em geral. E na ginecologia tem algumas peculiaridades. Como eu falei, a evolução dos últimos 20, 30 anos para procedimentos bem diferentes. Hoje em dia, muito raramente, a gente faz uma cirurgia, por exemplo, para a retirada do útero através de incisões. 90% das cirurgias, quase que 100% das cirurgias são feitas de maneira minimamente invasiva, através de pequenos furos, pela videocirurgia. As incisões que você diz é... Cortes convencionais. Abrir ali para poder retirar. Por exemplo, mas como é a cesárea, aquela incisão transversa de mais ou menos 10 a 12 centímetros na região suprapúbica, ou pior, aquela incisão vertical que a gente habituou-se a ver para as cirurgias abdominais, aquela incisão transversa para a cirurgia de vesícula, que, por exemplo, a Marilyn Monroe, não sei se você sabe. Não sabia. Ela tem uma incisão gigante, uma incisão gigante na região da vesícula biliar, porque nos anos 50, quando ela fez a cirurgia, era inimaginável, na verdade, a laparoscopia e a videocirurgia. Muitas pessoas que tiveram procedimentos cirúrgicos, né, em idos dos anos 60, 70, todas trabalharam com procedimentos de grandes incisões. Hoje, a ginecologia ela se destaca e, historicamente, a ginecologia foi a primeira especialidade médica que pensou no procedimento minimamente invasivo. E as pessoas não sabem disso, né? No final dos anos 40, 50 e dos anos 60, alguns pesquisadores franceses começaram a ter a ideia de fazer cirurgia de ligação de trompa,
laqueadura tubária, um procedimento bem simples, né? De fato, você pega a trompa, corta e acabou-se. É aquela para a mulher não ter mais filho. Não ter mais filho. Pensar em fazê-lo através de uma via mais simples do que fazer uma grande incisão. Essa via seria através do umbigo, colocando uma ótica, a mesma ótica que se usava, por exemplo, para ver a bexiga por dentro, para fazer avaliação do estômago, né, endoscopia, só que era uma ótica rígida, retinha, que você entrava pelo umbigo. Essa ótica era colocada pelos ginecologistas cirurgião, e aí começou a se fazer laqueadura tubária, e a primeira apendicectomia, a primeira retirada de apêndice por esta via foi feita por um ginecologista. Isso ninguém sabe, é interessante. E nessa época, nos anos 60, 70, quando ele apresentou isso para a sociedade europeia, era um francês que apresentou para a sociedade europeia, disseram que ele estava ficando louco, mandaram internar, tentaram interditá-lo, porque disseram que esse procedimento era de altíssimo risco. Como assim fazer uma cirurgia sem estar pegando nas estruturas, com as alças, né? E a grande revolução foi a ideia de que você poderia distender a cavidade abdominal com gás carbônico, como uma tenda de circo, iria levantar a tenda e iria conseguir enxergar as estruturas melhor. Daí de lá para cá muita coisa mudou. Sim. Não é? Ao invés de fazer a cirurgia com o olho na ótica, ele conectou uma câmera de televisão e a cirurgia ela passou para uma televisão, que na época era em cubo, né, com baixa definição. E a gente, nos anos 90, começou a fazer procedimentos cirúrgicos com a visão mais ampla, numa tela convencional. Hoje a gente fala Full HD, HD, High Definition. 4K, né? 4K na época era aquela mesma televisão com das listras coloridas. A plasma, né? Era uma TV de plasma. Antes, Era muito né? antes, o tubo. Era tubo mesmo, era TV de né? tubo. E as televisões eram televisões de Era um tubo. monitor, né? Monitor, isso, de baixa definição. Mas aí já se conseguiu fazer procedimentos como, por exemplo, esterectomias. E aí, uma vez que isso foi difundido na França, foi absorvido nos Estados Unidos pelo grupo de cirurgias de intestino, de cirurgiões digestivos. E aí, no final dos anos 90, basicamente, toda cirurgia de vesícula, cirurgias para estômago, cirurgias para intestino, acabaram sendo feitas pela videocirurgia. E foi uma grande mudança de paradigma. Os cirurgiões que eram habituados a ter por preceito que a grande incisão definia um grande cirurgião, tiveram que mudar esse preceito para que a mínima invasividade, a máxima visualização, traria imagens melhores. Além disso, na ginecologia, por exemplo, com a videocirurgia a gente conseguiu ter imagens ampliadas, aumentadas de estruturas pélvicas bem pequenas, que no passado a gente não conseguia enxergar a olho nu. Por mais que você abrisse o abdômen e olhasse, você não conseguiria enxergar. E daí qual é a grande evolução disso? Além da evolução estética, de eu ter isso para nós ginecologistas, sim, é muito importante. As nossas pacientes, elas demandam um procedimento que mantenha a estética do corpo, não é? Que mantenha, que não tragam incisões deformantes, estigmatizantes, para poderem usar roupas como roupa de banho, que exponham o abdômen. Isso é importante. Claro. A gente considera isso, que a imagem corporal, o autocuidado, ele é importante. Isso não é um predicado só de uma mulher jovem, não. Mulheres de todas as idades, sim, querem... É autoestima, né? É autoestima da mulher. Isso, mas para além da imagem corporal, a gente entendeu que a menor invasão, quanto menos cortes, menos lesão. Quanto menos o cirurgião faz incisões, menos sangramento, menos infecções, menos trombose, retorno mais precoce às atividades, por ter menos dor, o pós-operatório é muito rápido. Menos riscos, talvez, também, né? Também. Muito menos, porque você imagina, ao invés de você fazer uma grande incisão de 10 centímetros, você faz pequenos furos de meio centímetro, através dos quais você entra com as pinças e você faz o procedimento com a visão ampliada 40, 50 vezes numa tela. Hoje, vamos andar no tempo, né? Sim. Hoje uma tela Full HD, hoje a gente consegue fazer, por exemplo, a cirurgia robótica, que é uma grande evolução da videocirurgia. A gente consegue fazer com a imagem 4D. Você entra num console e consegue ter uma imagem de profundidade da pelve, como aquela mesma imagem que você tem quando vai ao cinema e vê um filme de ficção científica com aqueles óculos 3D, a gente consegue fazer na cirurgia. Então imagina, desde os anos 60, 70, com o uso de uma ótica simples, monocular, passando pelos anos 90 com a televisão de tubo, e hoje a gente consegue fazer procedimentos com a visão de 40, 50 vezes, Full HD em 4K e imagens tridimensionais. Então a ginecologia, a cirurgia ginecológica propriamente dita, ela acompanhou o avanço da tecnologia, né?
E literalmente. Veio literalmente mesmo, assim, veio acompanhando ali, caminhando junto com o avanço da tecnologia. E você, pelo que você falou, você tem a experiência também na parte nas cirurgias mais convencionais, ditas convencionais com incisão ou não. Sim, sim. Você já aprendeu Eu também? entendi, isso é uma boa pergunta, Ah. né? Como é que continua a formação médica, o Isso. aprendizado na cirurgia convencional? Você né? começou exatamente. Se ainda Uhum. ainda tem espaço para ela, Isso é uma discussão muito pertinente. Inclusive, hoje a educação médica em ginecologia, em cirurgia ginecológica, no mundo, ela tem perpassado discussões plenas sobre isso. E eu vou complicar mais ainda a tua pergunta. Hoje, para além da videocirurgia, tem a cirurgia robótica, E isso era, que é um outro paradigma. era o que eu ia só finalizando aqui, doutor. E é isso que a minha dúvida, porque você tem um conhecimento de abrir, né? Vou falar assim de uma maneira bem, me perdoe o vocabulário. Não, mas é isso mesmo, o conceito é abrir mesmo, cirurgia aberta. A gente fala de cirurgia aberta. Cirurgia aberta, pronto. E aí você tem essa experiência, né? Da cirurgia aberta e os médicos da sua geração têm essa experiência. E aí vocês acompanharam o avanço tecnológico e foram fazendo as incisões, a laparoscopia, cirurgia minimamente invasiva, mas você tem esse conhecimento do corpo interno, entendeu? Os profissionais que estão vindo agora e os próprios profissionais que já estão há algum tempo que estão trabalhando com isso, faz diferença você ter essa experiência com a cirurgia aberta e trabalhar com a cirurgia minimamente invasiva para as pessoas que só trabalharam com cirurgia minimamente invasiva, isso impacta de alguma forma? Na verdade, isso é um grande desafio para a gente que trabalha com educação médica cirúrgica. Né? A formação do médico cirurgião ela começa do conhecimento da anatomia. E o conhecimento da anatomia clássico, ele era feito nos laboratórios de anatomia com aqueles cadáveres onde você fazia a dissecção aberta como se fosse uma cirurgia aberta. Hoje, isso existe ainda na formação básica, mas a formação do cirurgião ginecológico. Por exemplo, no meu caso, eu sou cirurgião especialista em endometriose, em cirurgias de alta complexidade. A nossa capacitação e nossa reciclagem em anatomia é feita simulando a videocirurgia no cadáver. Então, ao invés de você abrir, você faz o distende com gás, usa a videocirurgia. Tá, mas o médico em formação, aquele residente, ele também passa, durante a sua formação, por treinamento em cirurgias abertas. E apesar de em menor quantidade, ainda existe, sim, cirurgias abertas na formação. Vamos lá. Hoje, na maternidade escola da Universidade Federal do Ceará, nós temos um serviço de referência em videocirurgia, onde nós temos, por exemplo, um 4º ano de formação, onde o ginecologista que já fez ginecologia obstetrícia, que já tem um título, ele se capacita especificamente em cirurgia laparoscópica. Durante essa formação, ele perpassa por cirurgias convencionais. Nós temos casos em que não dá para fazer a videocirurgia. Um exemplo, um útero gigante, um útero que ocupa todo o abdômen. Infelizmente, a gente ainda se depara com isso no setor público, só a cirurgia convencional aberta. E o exemplo clássico é a cesárea. Cesárea é uma cirurgia, as pessoas esquecem, né, que é uma cirurgia. Então, toda a formação do ginecologista obstetra passa pela cirurgia da cesárea, que é a cirurgia que é mais feita no mundo hoje, que é uma cirurgia aberta. A gente não tem ainda como fazê-la de maneira minimamente invasiva. Tem que tirar o feto, não é? Seria o parto normal, né? O vaginal. Seria o parto vaginal, exato. Então, todos têm essa formação. E essa formação, tanto ela vai pela anatomia da cirurgia aberta, como pelo manuseio dos instrumentais, que são diferentes. Não é? Os instrumentais para a cirurgia aberta são menores, mais curtos. Os instrumentais da cirurgia laparoscópica, da videocirurgia, são mais longos e finos. Da cirurgia robótica já são mais complexos ainda. Hoje, a gente acaba tendo, por exemplo, na Universidade Federal do Ceará, na maternidade escola, a Chateaubriand, um percentual de cerca de 70% a 80% de cirurgias ginecológicas minimamente invasivas e só 20% a 30% de cirurgias abertas. Isso para o setor público é algo assim que nos orgulha muito, é impressionante, porque nem todos os setores privados no Brasil conseguem ter essa estatística. Porque, infelizmente, apesar de ter demonstrado vantagens de menos dor, de melhor recuperação, de melhores resultados, a cirurgia minimamente invasiva ela não é de amplo uso no Brasil, nem no mundo. Infelizmente, passou-se o século XXI, essa era a perspectiva das sociedades ginecológicas, das sociedades cirúrgicas, que no século XXI o mundo fosse todo minimamente invasivo. Infelizmente não foi, teve vários problemas, pandemia, né, pobreza, desigualdade social. E aí, em muitos lugares do mundo e do Brasil, a maioria das cirurgias são abertas.
A maioria das mulheres hoje que vão fazer, por exemplo, uma esterectomia no Brasil, faz por via aberta. Porém, se ela for para São Paulo, para a USP, para a Unicamp, para uma universidade de referência, para a Universidade Federal do Ceará, ela vai fazer por via minimamente invasiva. E, excepcionalmente, em situações de exceção, ela faz pela cirurgia aberta convencional. Então, e aí, nesse período, quem está em formação tem a exposição às duas situações. Ele aprende a cirurgia aberta e aprende também a laparoscópica, a cirurgia minimamente invasiva. Porque se está 70% para 30% também é razoável. É razoável, sim. Assim, em termos de cirurgia. Em outro desafio também, a gente não pode criar para o médico em formação uma realidade fora do que é melhor para a paciente e para o sistema. Porque também para o sistema de saúde, a cirurgia minimamente invasiva ela é melhor do ponto de vista de economia em saúde. Claro. Porque, mas você vai ter que comprar dispositivos de laparoscopia mais caro, mas esse investimento... É um investimento que a longo prazo Sim, olha, ele retorna em vidas salvas, Sim. menor tempo de internação hospitalar, menos complicações, menos reoperações ou reinternações por cirurgias. Falando financeiramente, ele é mais viável, fora o resultado social, né? Fora o resultado social, com certeza. Agora, quais são as cirurgias ginecológicas? Boa pergunta. Né, assim, nosso público ele é um público feminino que está nos acompanhando e às vezes ele tem uma comorbidade que vai precisar de uma cirurgia. E quais são as cirurgias, o que é que a ginecologia dá né, que pode oferecer de cirurgia? Então vamos lá. Eu vou começar. Quais as doenças, né, que ela pode... Eu vou falar o óbvio que nós acabamos de falar, que a cesárea, obviamente, é a cirurgia aberta, né? É a cirurgia que... É interessante que a gente fala aqui de cesárea, tem mulheres que vão dizer, você fez alguma cirurgia? A mulher tem feito. Não, nunca fiz cirurgia, mas tem 2 cesáreas. Isso. A gente trabalha muito com essa dialética do que é cirurgia e do que é procedimento obstétrico. E esse terreno, ele realmente é um terreno muito árido, porque, por exemplo, o parto normal via fórceps é o chamado parto operatório, mas não é uma cirurgia, é um parto vaginal. Então, são conceitos difíceis do leigo entender, mas sim, a cesárea é uma cirurgia e ela, por excelência, é aberta, não tem como fazer diferente, não é? O perímetro cefálico do feto, 10 centímetros é muito grande, tem que fazer incisão, enfim. Fora isso, imagina que você tenha hoje a indicação de fazer uma cirurgia por sangramento anormal, por leiomiomas, uma esterectomia. Que é a retirada do útero. Então, útero, você tem uma doença com inflamação pélvica crônica, que é endometriose. Ou você tem um cisto de ovário, uma alteração cística no ovário que foi visto pelo ultrassom, que foi visto pelo exame de imagem e que precisa ser retirado. Ou você fez um exame que mostrou um tumor no útero, com potencial de malignidade, que precisa ser retirado. Todos esses procedimentos, eles constituem indicações clássicas para a cirurgia minimamente invasiva. Independente da pessoa já ter tido ou não múltiplas cirurgias, no passado tinha-se muito medo daquele paciente que já tinha feito muitas cirurgias, porque tinha muitas aderências, as estruturas muito pregadas uma na outra, e a videocirurgia ia ser mais difícil. Mas mesmo assim a gente consegue fazer. As pacientes que tinham câncer no passado bem remoto, tinha-se medo de a cirurgia videoassistida não dar um acesso adequado. Hoje é o contrário. As pacientes que têm câncer, a gente consegue fazer uma cirurgia que preserva nervos, que tira mais doença, porque você aumenta a imagem 40, 50 vezes. Então, hoje, as cirurgias na ginecologia que têm indicação para via aberta se tornaram a exceção. Eu te falei uma proporção de 70-30 no serviço público, mas no serviço privado chega a ser 95%. Claro, porque depende muito da expertise. Sim. Não é como eu trabalho especificamente com cirurgia ginecológica minimamente invasiva, como eu faço laparoscopia e tenho um treinamento para isso, eu acabo tendo maior habilidade e facilidade em fazer a grande maioria das cirurgias por laparoscopia. E a gente sempre fala que a cirurgia aberta acontece numa gravíssima complicação, uma coisa catastrófica, quando você precisa abrir o abdômen por situações muito excepcionais que bom que são muito raras, ou situações excepcionais como, por exemplo, úteros gigantes, tumores gigantes. Quando a gente fala gigante, imagina assim, um útero do tamanho de um bebê. Aí não tem como você tirar. Aí você tem que fazer a cirurgia aberta. Apesar de existir procedimentos de ressecção por pedaços desse útero, mas isso é um detalhe, na grande maioria das vezes, as cirurgias elas vão se tornar abertas quando complicam ou quando você tem massas úteros muito grandes. Entendo. Então, diria que 90, 95% das vezes você pode fazer
por mínima invasão. Por que essa informação é importante? Porque se você hoje, mulher com indicação cirúrgica para tirar o útero porque você tem mioma ou tem um sangramento anormal, o teu ginecologista ele tem a obrigação de te indicar um procedimento minimamente invasivo. E aí eu vou falar de um outro tipo de procedimento minimamente invasivo, que é a via vaginal. Não é? Na ginecologia nós temos um orifício natural, que é a vagina, e através dele é possível fazer uma série de procedimentos. E aí é muito menos invasivo ainda, porque pela via vaginal eu sequer faço furinhos, né? Eu não faço o CO2. Então muitas histerectomias sim podem ser feitas pela via vaginal. E essa é a via minimamente invasiva por excelência e teoricamente tem que ser a via de escolha. Só que tem muitas cirurgias que eu não consigo fazer pela via vaginal. Pacientes que têm endometriose, que têm muitas inflamações e aderências pélvicas, eu preciso ver a pelve, enxergá-la numa tela grande para não lesar estruturas nobres. E pela via vaginal é uma cirurgia meio que às cegas. Eu não consigo ver o peritônio. É porque você não consegue colocar o equipamento. Você coloca um afastador, você vê o colo e vai tirando o útero, mas você não vê os vasos sanguíneos. Mas, mas fica na tela? Não cirurgia vaginal não é na tela. Né? Então, pois é. Então, se ela não tiver condição de fazer uma cirurgia vaginal, que seria a cirurgia ideal, ela tem como fazer uma cirurgia laparoscópica, uma videocirurgia. Então, aí tu quer dizer que indicar uma cirurgia aberta, convencional, com grandes incisões, na verdade é um desserviço? Sim, é uma má prática. Hoje, indicar uma cirurgia convencional aberta, por exemplo, para uma histerectomia, numa paciente com útero de tamanho mediano adequado, é um desserviço. É considerado uma má prática médica. Por quê? Porque essa paciente que vai fazer uma laparotomia, que vai fazer uma incisão grande, um grande corte, ela vai ter mais risco de infecção, mais risco de sangramento, mais risco de manipulação de outras estruturas, de outras lesões. Ela vai ter, no pós-operatório, muito mais dor, vai precisar passar mais tempo internada, vai precisar tomar mais medicamentos para dor, vai ter muito mais demora em retornar à atividade profissional. Então a paciente volta a trabalhar, perde mais tempo de trabalho, mais contato familiar com mais tempo, fica mais tempo internada. E também, a cirurgia que causa mais dor, que causa mais limitação, causa um risco maior de trombose, porque a paciente vai se mobilizar menos, então ela vai ter mais propensão de ter estase venosa e ter mais trombose. Então, por tudo isso... Além da autoestima, né? Então, eu nem estou falando das questões ligadas à estética, né? Que também são importantes. Hoje, se você tem um útero com indicação de retirada por procedimento cirúrgico, a via minimamente invasiva é a de escolha. Aí você diz, poxa, mas ela já tem uma incisão de uma cesárea. Ok. Do ponto de vista estético, você poderia aproveitar a mesma incisão para fazer a histerectomia, mas não é só isso. Uma nova incisão, são novos riscos de infecção, mais dor e, fundamentalmente, o pós-operatório, com mais dor, com mais incapacitação e com mais absenteísmo. Porque aquela paciente que faz uma cirurgia por incisões passa muito mais tempo com dor, muito mais tempo para voltar às suas atividades habituais. E é importante saber o risco maior de trombose venosa, que é uma das maiores preocupações que nós temos no pós-operatório de cirurgia pélvica. E ela pode passar mais tempo no hospital também, internada, né? Mais tempo no hospital, mais custos hospitalares, mais custos para o sistema de saúde. Então, em termos de SUS, por exemplo, o que seria o mundo ideal? Que a gente conseguisse oferecer no SUS todas as cirurgias da maneira minimamente invasiva, mesmo que isso nos custasse um grande investimento. Isso foi feito no Brasil, né? Na Universidade Federal do Ceará, com a implantação da EBSER, no governo Dilma, foi feito um grande investimento nas universidades para a criação de serviços minimamente invasivos de laparoscopia. A maternidade escola entrou nesse esteio. E hoje, passado aí já 10 anos, nós temos materiais de cirurgia ginecológica minimamente invasiva, de alta tecnologia, e que, em tese, já pagou o investimento anterior. Com certeza. Né? Porque as pacientes reinternaram menos, complicaram menos. Nós hoje, e outra coisa, nós conseguimos fazer cirurgias que no passado não eram feitas. Aí, o exemplo mais importante é a endometriose. No passado, a gente não conseguia ter um ultrassom ou ressonância que encontrasse as lesões. Mesmo que você encontrasse, com a cirurgia aberta, você não enxergava as lesões plenamente. E com a cirurgia aberta você não conseguia preservar nervos ou estruturas. Então, além de você não fazer uma cirurgia curativa, era uma cirurgia mais mutilante, com mais sequelas. Com a videocirurgia, você consegue enxergar as lesões macroscopicamente no intraoperatório, ser mais efetivo em retirá-las, porque você está vendo lesões pequeníssimas que com o olhar
ao vivo você não veria. E você consegue, além disso, enxergar os nervos, os vasos sanguíneos, os ureteres, com muito mais facilidade, porque imagina a estrutura que mede 5 milímetros, você aumenta 40 vezes, 50 vezes e vê numa tela como algo gigante. Daí você consegue preservar os nervos. Então, essa é a grande diferença. Realmente é como você falou, não faz sentido indicar cirurgia aberta, né? É tão claro isso, né? Não tem muito, não faz muito sentido. Aí uma dúvida, né, doutor? Cirurgião ginecológico, né? Ele vai, assim, eu falo de uma maneira muito prática, que vai fazer uma cirurgia na parte ginecológica da feminina, né? Mas existe o cirurgião geral. Sim. O que é que exatamente é específico para o cirurgião ginecológico? Quando é que uma cirurgia era dita ginecológica? A cirurgia ginecológica é a cirurgia basicamente da pelve. Pelve, né? Da Tudo pelve que envolve feminina. essa região da pelve Então, feminina. o cirurgião ginecológico, que é o cirurgião de pelve, ele vai trabalhar com o útero, o ovário, tubas, as estruturas ao redor, nervos, vasos, os ureteres, a bexiga. Claro que, hoje em dia, aí você entrou numa seara bem interessante e que eu acho uma das grandes vantagens contemporâneas da cirurgia ginecológica, chamada multidisciplinaridade. Quando eu era residente, né, eu gosto de falar sempre isso, além de 90% das cirurgias que eu tenho hoje não existirem na época, não havia o conceito de trabalho em equipe. Então, se eu tinha uma paciente na ginecologia que tinha, por exemplo, endometriose no intestino, endometriose é uma doença ginecológica, mas ela pode invadir o intestino. Entendi. Então, quem vai operar o intestino não é o ginecologista, mas quem vai começar a cirurgia, tirar a endometriose e isolar o intestino para o proctologista ou para o cirurgião de intestino operar é o ginecologista, de onde se conclui que esses dois precisam trabalhar juntos. E esse conceito de multidisciplinaridade e de atividade em parceria foi revolucionário para o tratamento da endometriose, para o tratamento de uma série de outras doenças que têm afecções comuns. Por exemplo, a gente pode ter endometriose na bexiga e lesões no ureter, que são órgãos do meio do urologista. Hoje, na nossa equipe de cirurgia ginecológica, eu tenho sempre que dialogar com o proctologista, com um urologista, porque a minha paciente com endometriose, ela pode ter, além das milhares de lesões em trompa, em ovário, em útero, na pelve, ela pode ter também uma lesão intestinal. E não sou eu que vou ressecar o intestino. Quem faz isso sabiamente 1 milhão de vezes é o cirurgião digestivo. Da mesma forma que ele pode até saber como é que faz a ressecção da endometriose do ovário, mas ele não vai ter a segurança de fazê-la adequadamente. Por isso que a gente fala, cada macaco no seu galho, mas todo mundo junto. Entendi. Ninguém larga a mão de ninguém. Cada um fazendo a sua parte em prol do objetivo em comum ali. E isso foi recente também? É interessante. Olha né? que bacana. Isso, a gente vai falando da cirurgia ginecológica, da evolução junto com a tecnologia. Você pontuou bem que a evolução da tecnologia, da imagem, da videocirurgia, né? Hoje nós temos a cirurgia robótica, que eu nem falei ainda. Que vamos falar. Tudo junto. Nós também tivemos um acréscimo, uma mudança de conceito, onde hoje a gente entende que o cuidado e o tratamento ele deve ser centrado no paciente. A nossa formação anterior, que era uma formação muito ligada à medicina ligada a órgãos e estruturas e não ligada a pessoas, a sentimentos, era a medicina cartesiana que entendia que o homem era uma máquina, o corpo era uma máquina que precisava ser ajustada. Hoje nós entendemos que ali é um ser humano que tem complexidades, desejos e medos e que o desejo de tratar é centrado no paciente, não no médico. Um outro aspecto, a nossa formação médica clássica é uma formação militarizada, onde a ideia era o médico impor a sua vontade e o seu desejo e o paciente uma condição de subserviência. Mudou tudo. Hoje é o paciente que é o centro da atenção. Então, se ele tem indicação de fazer uma cirurgia, ele tem que entender o que é a cirurgia e nós temos que passar para ele a ideia das propostas e possibilidades e partilhar com ele e com a nossa equipe isso. Então, com a endometriose, com as neoplasias pélvicas, com as cirurgias que necessitam abordagens de múltiplos profissionais, a medicina começou a entender que ninguém sabe mais do que ninguém. Que não é o cirurgião geral que vai saber mais do que o ginecologista e nem o ginecologista vai saber mais. Os dois juntos sabem mais. Então, nos anos 90, começo dos anos 2000, começou a se criar os grupos interdisciplinares ligados ao tratamento da endometriose. E nesses grupos, e foi um grande desafio, muito desafiador para a gente, principalmente
para nós, a ginecologia, que sempre fomos tratados como o patinho feio das especialidades cirúrgicas. E ser tratado como patinho feio tem a ver não só com a nossa formação muito específica na pelve, porque os cirurgiões achavam que para você ser cirurgião tinha que ter uma formação de trato digestório, formação de cirurgião geral, mas porque a gente trabalha com aquele que fica sempre no fundo da fila, que é com a saúde da mulher. E não é de se espantar que sempre o cirurgião ginecológico ele esteve no final da fila, porque a cirurgia ginecológica era vista como uma cirurgia menos importante do que a neurocirurgia, do que a cirurgia cardíaca, mas por quê? Não é? Por que a cirurgia do intestino ela é mais importante do que a cirurgia pélvica? Todas são igualmente importantes. Mas até hoje, eu conversando com vários profissionais aqui sobre endometriose, existe um preconceito ainda, né, sobre a mulher que tem endometriose, e diz, não, isso é coisa de mulher, isso não, sim. Né? Então, assim, e é um sofrimento tão grande aqui que eu aprendi isso aqui, conversando com os profissionais aqui, que como é um sofrimento, e por muitas vezes ele é um sofrimento menosprezado. Né? Que isso é coisa de mulher, isso em relação à sociedade. Então, é um sofrimento, é uma desqualificação do seu sofrimento e uma descaracterização da dor como algo significativo e tem vários preceitos, né? Se a gente for para a antropologia, para a espiritualidade e para a história, porque existe muita relação da religiosidade, né? O sofrimento natural da mulher, o castigo natural, aí a gente passa para outras searas. Mas existe sempre uma expectativa da nossa sociedade ocidental, né? De origem católica, cristã, judaica, de que o sofrimento da mulher é algo natural. Né? E isso veio como um entendimento lá atrás de que a dor menstrual, de que a menstruação, a cólica era algo da condição humana feminina e que não tinha nada a ser feito. Isso a gente conseguiu trazer séculos depois e isso está enraizado ainda dentro do nosso conceito. Parentes, irmãos, filhos, namorados, pais, mulheres, tias, professores, médicos acham que é normal a mulher ter dores excruciantes, que é normal a mulher ter dor que não consegue trabalhar. Quando ela tinha dor e ficava em casa, e ela não era importante no mercado de trabalho, né? Ela não era professora, médica, juíza, advogada, ela não fazia falta. Hoje, a mulher que tem dor, ela deixa de trabalhar, e hoje 72% dos lares no Brasil são bancados por mulheres. A maioria das mulheres solo, né? Que não tem companheiros. Então, essa mulher em casa, sem trabalhar com dor, impacto forte na sociedade. Fortemente. E aí, doutor, tem... antes de eu entrar, que eu queria falar sobre a cirurgia robótica, que é um capítulo aqui de tratar, é a parte, né? Quando a mulher ela chega para o profissional, porque a gente está falando aqui de como é importante a cirurgia, principalmente a cirurgia minimamente invasiva, da importância e tal, mas a mulher que não tem esse conhecimento, não sabe nem, né, o que seria uma cirurgia minimamente invasiva, a laparoscopia, que já até por questão tradicional, aquela cirurgia aberta, mas as pessoas entendem que cirurgia abre, né? Tem isso na mente, né? Que cirurgia não abriu, então não é cirurgia, né? Mas enfim, como é que ela chega pro profissional e identifica isso? Doutor, como é que vai ser a minha cirurgia? Né? Porque tem a doença, mas você vai fazer uma cirurgia. Como é que ela pode questionar isso? Né? Como é que ela pode solicitar? Ou o próprio profissional é que vai dizer que isso tem que ser feito? No caso da ginecologia especificamente, nem todo ginecologista, nem todo médico ou médica que atende mulher vai ter expertise da cirurgia ginecológica. Né? Hoje acabou se tornando... Mas ele indica, né? Ele vai... Boa, uma sub-área. Se ela... a gente pode falar e criar um marco temporal que eu acho interessantíssimo, antes e depois das mídias sociais. Quando eu comecei a fazer medicina e comecei a ser especialista nos anos 90, era sempre assim, as pacientes nos procuravam diretamente, mas a grande maioria das pacientes vinham de ginecologistas gerais, que não sabiam operar e que achavam que a paciente tinha uma enfermidade cirúrgica e nos indicavam. Então, você tinha uma indicação do colega profissional ou daquela paciente que tinha se operado que vinha com você. Hoje, com as redes sociais, com o Instagram, com as mídias, a paciente consegue nos achar diretamente. Isso foi revolucionário, porque tirou o atravessador da mulher que tem uma enfermidade ginecológica cirúrgica. Lembrando, no passado a paciente passava pelo ginecologista geral, e aí o geral ele tinha que achar que era cirúrgico, que entender que era cirúrgico e encaminhar para o cirurgião adequado. Aí ele tinha um leque de cirurgiões que poderiam ser indicados. Era muito comum, Crasso, aqui no Ceará, no Nordeste, ainda existem regiões assim, onde quem operava a mulher, a cirurgia ginecológica era o cirurgião geral.
porque quem melhor operava a cirurgia aberta era o cirurgião geral. Aberto. Então aqui eu ainda vivi em Fortaleza uma época em que as cirurgias de esterectomias eram feitas por cirurgiões gerais, porque eram cirurgias abertas. Quando foi que a ginecologia tomou pé da situação e tomou de conta? Quando ela passou a se especializar em cirurgia minimamente invasiva, cirurgia vaginal e cirurgia laparoscópica. Então eu tinha que esperar que o profissional entendesse que aquela doença ela tinha que ser indicada para uma pessoa especialista em cirurgia minimamente invasiva. Aí muitas pacientes eram indicadas para fazer cirurgia de esterectomia por cirurgiões gerais, que faziam muito bem, cirurgias corretamente, mas sempre de maneira invasiva. E aí a gente perdia a oportunidade de oferecer para o paciente a questão estética e a recuperação. Então, quando a ginecologia se apoderou e criou para si, para a especialidade, a mínima invasividade, a videolaparoscopia ginecológica, como uma sub-área de formação e capacitação específica do ginecologista, para fazer cirurgia ginecológica específica, você tem que fazer 3 anos de cirurgia de ginecologia obstetrícia. Claro, o cirurgião geral, se quiser, ele pode fazer? Pode. Só que ele teria que ter um descaminho gigante na sua formação. Sim. E hoje a formação do ginecologista em ginecologia cirúrgica, ela é totalmente direcionada desde a residência. E aí ele que vai estudar anatomia, aquele negócio do cadáver que eu te falei, a dissecção, toda uma formação específica. Hoje a paciente ela não tem esse atravessador. Então é muito comum a paciente chegar no meu consultório porque me viu numa rede social, porque ouviu que tinha um diagnóstico de endometriose, indicou, né? e ela já vê que, olha, para endometriose é laparoscopia, é robótica. E ela já nos procura. Isso eu achei revolucionário. E nisso a ginecologia também foi muito pioneira, porque a gente criou essa ponte direta do paciente sem um atravessador. Porque isso, além de dificultar o tratamento, porque muitos médicos, até mesmo ginecologistas, não tinham entendimento, por exemplo, da endometriose e procrastinavam ou então indicavam para cirurgiões onde ele achava por conceitos antigos, que era melhor fazer aberto mesmo. Então, com as redes sociais, com a internet, com o YouTube, com o Instagram, a gente conseguiu mudar esse perfil. Então, é interessantíssimo, principalmente pós-pandemia, né? A indicação direta, não só nossa, mas também do profissional de nutrição, do profissional de psicologia, do psiquiatra. Muitos profissionais que demandavam indicação de outros médicos, hoje têm suas indicações diretas. Isso é até um fenômeno interessante para discutir em podcast, né? Sim. Essa revolução desse fluxo de paciente. E deu para a paciente uma autonomia gigante, porque ela consegue... Olha, o doutor Leonardo, ele é cirurgião ginecológico, trabalha assim, ela tem acesso ao meu currículo Lattes, ela sabe onde é que eu atuo, ela consegue conversar com as amigas e saber quem me operou e vir direto para mim. Claro que ela deveria ter passado por um gineco geral, mas se ela der a sorte de passar por um gineco geral orientado, que faz o diagnóstico em caminho, é perfeito. Mas se ela não tiver essa mesma sorte, né? Muitas pacientes se perderam no caminho. É o outro ponto que a tecnologia, que a ginecologia vem junto com a tecnologia, Exatamente. né? Que as redes Não é à sociais... toa que a gente está no podcast de ginecologia. De ginecologia, exatamente. E, doutor, agora falando da cirurgia robótica, eu queria, antes da gente finalizar, falar sobre cirurgia robótica, que é um assunto que me fascina. Porque a gente vem vendo aí, principalmente pós-pandemia, um avanço tecnológico muito grande. E de uns 2 anos para cá, eu venho até me assustando um pouco com a chegada da inteligência artificial, que já existe há algum tempo, mas que agora está mais aparente, como essas ferramentas como o ChatGPT, que realmente você vai... eles aprendem só, né? Assim, mas eles precisam de um prompt, né? Eles precisam de uma mas eles vão... adequada. Mas a inteligência artificial, que é a diferença na tecnologia, é que eles conseguem, pelos algoritmos deles, apesar de você dar um prompt, mas eles vão se adaptando. Sim. Né? Essa é a questão. Aí vem a cirurgia robótica, né? A inteligência artificial, ela está inserida na cirurgia robótica? No Brasil ainda não. Hoje vamos falar do topo, né? Hoje nós já temos aparelho de cirurgia robótica, console de cirurgia robótica de última geração, que tem estruturas de inteligência artificial dentro do seu software e eles conseguem, por exemplo, quando eu opero uma cirurgia, eles gravam e conseguem avaliar a minha taxa de acerto, minha taxa de erro, e durante a cirurgia ele consegue ao mesmo, passar para mim as informações da melhor estratégia, do que as evidências científicas mostraram que era melhor fazer nesse momento da cirurgia para evitar tais complicações. Isso já tem. Esse é o robô de última geração que existe nos Estados Unidos, não tem no Brasil ainda. E essa tecnologia está sendo absorvida pela Google, por uma série de outras empresas mundiais que eles estão entrando, principalmente na Europa, como eles estão muito ligados
ao litígio e assim, nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos você tem uma tabela dos profissionais e da taxa de acerto de erro deles. Por exemplo, você precisa fazer uma cirurgia cardíaca, aí você pode ter acesso a saber quais são os profissionais que têm mais complicações, os que operam mais, melhor, que têm tempo cirúrgico mais rápido. Isso evoluiu de uma maneira tal que hoje existem mecanismos com inteligência artificial que colhem esses dados, eles aprendem. Então, o que a gente está vendo hoje é que o robô está, na verdade, hoje, numa fase de absorver as informações e ele vai criando um banco de dados gigantesco de vários passos de acertos de erros, de que, num curto prazo, você vai entrar na cirurgia e ele vai te dizer todo o passo a passo. E talvez, no médio e longo prazo, ele nem precise mais da gente. A ideia é essa. Era isso que eu ia perguntar. Né? Que ele absorveu tanto, ele aprendeu tanto com os nossos acertos e erros e milhares de cirurgias no mundo inteiro, um big data gigantesco que somou, que além de ter a capacidade de nos informar qual é o caminho certo e você funcionar igual o piloto de avião, você sabe que o avião ele trafega a maior parte do tempo com o piloto automático. Sim. O piloto, basicamente, ele é utilizado para levantar voo e para aterrissar. Durante todo o voo é tudo no computador, é tudo os algoritmos dos computadores. Então, essa é a ideia, bem a grosso modo, essa é a ideia que a cirurgia robótica, que a inteligência artificial na cirurgia ginecológica pensa para o futuro. Hoje, já existe na Europa e Estados Unidos estatísticas, dados individuais de profissional e orientações. Por exemplo, tem coisa interessantíssima. Deles terem uma rede e você está operando no hospital e sua cirurgia começa a complicar, essa rede ela aciona uma central e vem um profissional mais experiente na hora para te dar ajuda, perguntar se você quer um suporte ou não. Isso tem uma implicação de trabalho absurda, de profissionais serem rechaçados, serem mal pagos, serem excluídos do hospital. Na França tem uma discussão muito grande sobre isso, porque eles não querem aceitar que o profissional seja qualificado ou desqualificado por uma performance mediana, quando a gente sabe que a doença é uma coisa muito, muito facetária. Às vezes você tem uma cirurgia, tem um desempenho péssimo, mas porque a cirurgia estava difícil mesmo. E geralmente o cirurgião que opera casos muito difíceis vai ter mais complicações. Então existem muitos vieses nisso daí. Então a perspectiva hoje da inteligência artificial dentro da tecnologia robótica, da cirurgia ginecológica, é que hoje eles estão aprendendo com a gente, acumulando Big Data para no futuro breve a gente ser basicamente um piloto de avião e a gente vai só seguir as ordens e no futuro a nossa ausência. Você usou o exemplo aí do avião que eu achei interessante. Quando você está operando aqui, que é o humano que opera, né? Ele utiliza o robô para fazer a cirurgia. Mas como o robô ele já tem esse software, né? Deve ter um software no robô que vai armazenando esses dados, né? Tipo, piloto de avião, se vai fazer alguma coisa errada, o avião aciona, né? Acontece isso na cirurgia robótica? Hoje, a cirurgia robótica que nós temos disponível no Brasil, no mundo, de maneira geral, ela não tem essa tecnologia de inteligência artificial ainda no sentido de operar sozinho, né? Estou te falando das perspectivas do futuro. Qual é a nossa realidade hoje? Hoje, a cirurgia robótica, ela é feita através de a gente senta num console que tem uns joysticks, onde os movimentos finos da minha mão, bem discretos, correspondem a movimentos amplos dos braços do robô inseridos no paciente. O robô está ligado a pinças, daí eu vou ter um profissional médico do lado do paciente para tirar e colocar as pinças, mas são os braços do robô que vão se movimentar sob o meu comando integralmente. Mas sim, por exemplo, durante a cirurgia, se eu faço uma manobra que o braço ele bate na parede do abdômen, ele dá um alarme, ele me diz que eu estou já entende que aquilo não estou usando força demais, que eu estou mobilizando fora do campo de atuação. Ele indica para você movimentar as pinças numa direção e numa situação mais segura. Tanto que o nosso treinamento, a nossa capacitação para nos formarmos cirurgiões robóticos, ela passa por simuladores de realidade virtual, que tem a cirurgia completamente simulada em realidade virtual, onde você faz todos os movimentos e o simulador ele te dá bronca, ele te dá nota baixa, ele assina um alarme quando você faz movimentos que não são movimentos seguros ou que não são movimentos ergonômicos. Que bacana, doutor. Então, assim, da mesma forma que porque a cirurgia robótica, ela é cirurgia minimamente invasiva, é uma né? videocirurgia com vídeo, com ótica, só que ao invés de ser a minha mão segurando as pinças, são os braços do robô segurando as pinças. E eu, do lado de fora, com a roupa normal, num console sentado, do jeito que eu estou aqui sentado com você, com os braços ancorados e as minhas mãos aqui mexendo no joystick.
Então, imagina, aí eu fico imaginando, quando eu tiver 80 anos, vai ter um robô muito legal e eu vou conseguir ficar operando com 80 anos ali sentadinho. Porque hoje, com 52, eu mal consigo operar em pé, porque lombalgia, né, nós temos muitas dores no ombro, por conta da posição. Então, a robótica, até isso traz pra gente, nessa perspectiva de perenidade. Então, a videolaparoscopia, essa que você não utiliza, será que ela vai ser extinta? Boa pergunta. E o robô vai assumir? Isso. Essa é a ideia ou não? Então, quando surgiu a cirurgia robótica nos Estados Unidos, a ideia era que lá nos Estados Unidos, por que parece, tem muita cirurgia aberta ainda. Imagina os Estados Unidos, um país gigantesco, né, com milhares e milhares de pessoas, e estados onde a maioria das cirurgias ainda são abertas. E aí eles queriam mudar essa realidade a todo custo. A cirurgia robótica surgiu porque o aprendizado da cirurgia robótica é mais rápido. A cirurgia laparoscópica, ela é uma cirurgia que demora muito a aprender. Muito investimento, muitos anos. E a robótica não. Então eles queriam tirar o profissional que só fazia cirurgia aberta e ele pular rapidamente para a cirurgia robótica. Para oferecer cirurgia robótica minimamente invasiva para mais gente, no mundo inteiro. Essa era a ideia inicial e a ideia que nos Estados Unidos ainda tem. Por isso que lá eles têm tantos robôs e eles investem tanto em fazer essa migração. Aí a pergunta, e esse profissional então da cirurgia aberta, ele não passa pela laparoscopia, ele vai direto para a robótica? Existem muitos tempos da robótica que são tempos de laparoscopia convencional, para você fazer os orifícios, introduzir as pinças, né? Mas a perspectiva, infelizmente, é essa. É de que, na verdade, a cirurgia laparoscópica aberta, ela funcione como hoje funciona a cirurgia aberta, para complicações, para situações muito excepcionais, onde você teve um acidente, onde o braço robô não deu conta, onde quebrou, onde você precisa de uma manobra mais específica. E a perspectiva não só de mercado, mas perspectiva de tecnologia, é que, de fato, a plataforma robótica, a ideia da cirurgia manipulada pelos braços de um robô, substitua a nossa manipulação manual. Essa vai ser essa é a perspectiva, né? Porque é aquela, eu acho que é como se você estivesse dirigindo um carro manual e passa para um carro automático. Mas olha, boa comparação. No dia que você pegar um manual, você vai saber como. Mas olha só, no Brasil nós temos mais carros manuais ou automáticos? Eu não sei dessa. Provavelmente manuais. Manuais. No mundo inteiro, a maioria dos carros também são manuais. Né? Aí olha só, no mundo inteiro hoje, 2025... até mesmo o teste do Detran é manual. Isso. Né? Como a incorporação das tecnologias, ela confronta diretamente com questões como desigualdade social, inacessibilidade, custos, né? Sim. E principalmente um grande câncer hoje da medicina são as grandes corporações econômicas tomando de conta da assistência médica, enxergando-a puramente como um negócio para dar lucro, né? E aí imagina que hoje, como eu te falei agora, nos Estados Unidos ainda se tem muita cirurgia aberta. Estranho, né? Estranho isso. No Brasil, hoje, a grande maioria das cirurgias ainda são abertas. Eu estou falando para você da realidade da universidade, da realidade da medicina privada aqui de Fortaleza. Fortaleza, aliás, é um grande centro de cirurgia laparoscópica do Brasil. Hoje, Fortaleza está assim, entre as 4, 5 maiores capitais do Brasil. Claro, São Paulo está disparadamente na frente, Rio, Belo Horizonte. Mas ela tem um destaque a nível nacional. Muito grande, a nível nacional muito grande, ao ponto de a gente, por exemplo, receber pessoas de outros estados para se formar aqui em Fortaleza. É uma grande conquista nossa, né? Então só que a gente acha que ainda é muito pouco. E provavelmente a gente vai estar caminhando, né, com a tecnologia robótica, com inteligência artificial, certamente do lado ainda de uma bicicleta, né? Sim. Da cirurgia aberta, né? Provavelmente a gente vai ter as duas coisas ainda por um longo tempo. A tecnologia, assim, ela vem mudando tanto, doutor, tanto assim, de uma forma tão rápida, e dos últimos anos eu venho percebendo isso, que daqui a talvez 5 anos, se a gente voltar a conversar, vai ser outro cenário, né? Sim, sinceramente. Vão ser outros cenários. Eu costumo contar uma história para os meus alunos que em 1992, quando eu era estudante de medicina do segundo ano, eu fui assistir uma palestra, um congresso de uma nova cirurgia que estava surgindo no Brasil, que uns cirurgiões de fora tinham trazido, eles foram até dar essa aula no Conselho de Medicina. Era uma coisa muito nova, inédita, que talvez nem viesse para Fortaleza, era a cirurgia laparoscópica. Isso aí não vai vir para cá, não vai vingar. Então, isso, então, todo mundo fala, no Ceará isso não vai... Né, sempre houve aquela... Hoje, ainda bem que o nosso estado ele tem um destaque nacional, e essa falácia que nossos pais ouviram, que nós ouvimos quando criança, isso nunca vai chegar para o Ceará. Isso não existe, né? Não existe mais. Mas eu acho que é importante que nós que trabalhamos com formação médica e com formação em geral, que a gente sempre questione que a incorporação de novas tecnologias, ela tem, claro, existe investimento financeiro, as tecnologias elas têm custos, nós estamos dentro de uma realidade que, infelizmente, a visão do lucro e a visão da exploração monetária em cima da dor, do sofrimento,
venha da medicina como negócio, é uma realidade, mas a gente tem sempre, por isso que nós temos, né, que pensar que o cuidado em saúde e a absorção de tecnologia, ela tem que pensar e passar pelo ser humano. Claro. Aquela tecnologia, ela está a serviço do ser humano. Nós estamos a serviço do ser humano, de cuidar de alguém, de uma vida que tem filhos, que tem uma história, que tem emoções. Tem um impacto na sociedade. Isso. E hoje, para você ter ideia, por exemplo, a cirurgia robótica poderia estar muito mais evoluída no Brasil, principalmente no Norte, Nordeste, se houvesse um interesse de socialização e de divulgação que estivesse acima dos interesses corporativos. Porque o interesse hoje que predomina pelas grandes corporações é o interesse do lucro, da medicina lucrativa. E aí é onde entra o Estado. Por que hoje na maternidade de escola a gente consegue ter uma laparoscopia de ponta, né, que oferece pelo SUS? Hoje nós temos robótica em alguns hospitais públicos do Brasil, né, AC Camargo. Hoje no ICC, aqui em Fortaleza, tem cirurgia robótica para câncer. Então veja como é interessante, como o SUS ele traz para a gente uma evolução. E essa eu acho que é a maior evolução tecnológica, que é a evolução humana. Que é a gente enxergar que as tecnologias têm que servir o humano, a sociedade, a coletividade. E se eu faço uma cirurgia que só as minhas pacientes ricas que podem pagar conseguem fazer, eu não estou tendo o mais importante da minha atividade, que é a ação social. Que eu faço uma profissão que é eminentemente social. Certeza. Eu trabalho para cuidar de pessoas, para cuidar da sociedade. E você fica... e a sociedade, ela não tem distinção, né? Sim. Ela é a sociedade. Sim, né? O câncer de mama da mulher rica, preta, branca, câncer, é o mesmo. É o câncer, exatamente. E aí a gente reflete até, assim, de uma maneira, talvez de uma teoria da conspiração, mas você achar estranho se já existe essa tecnologia que, de uma certa forma, que você provou aqui por A mais B, que ela se diminui o tempo de recuperação, se é menos invasivo, se tem menos probabilidade de infecção. Essa pessoa que foi tratada com a cirurgia minimamente invasiva, ela custa menos. Sim. Se ela, como a gente conversou Sim. aqui, se ela custa menos, ela não compra tanto. Né? Ela não compra muitos medicamentos, ela não compra muito... Também. Né? Então, assim, você fica meio na dúvida se não tem por trás aí Então, mas se você for... uma ideia de que, assim, porque se as pessoas estão ficando saudáveis, alguém está perdendo. Se você for enxergar do financeiramente, né? do nosso capitalismo selvagem, do terceiro mundo, que vive sob a égide de grandes corporações, essa lógica faz sentido. Mas se você for para o norte da Europa, para países como a Alemanha, França, Inglaterra, os países nórdicos, a cirurgia minimamente invasiva, ela hoje é uma realidade muito pesada. Porque a medicina socializada dele já entendeu que você, por exemplo, eu estive na França e é muito interessante, você tem os centros hospitalares de cada região, onde vocês têm tecnologia de laparoscopia, que foi onde surgiu a laparoscopia no mundo, de altíssima ponta. Boa. Em regiões, imagina como se a gente estivesse no Brasil, laparoscopia no Acre, no Amazonas, no meio do sertão, hoje no sertão do Ceará nós temos, né, o nosso governo do estado vem trabalhando muito, implementando alta tecnologia de cirurgia em Quixeramobim, em Crateús, em cidades do interior, Cariri, Sobral. Essa é a realidade do norte, da Europa e do mundo civilizado, das economias que têm uma visão mais social. Se a gente for ver sobre esse aspecto, então é uma medicina que é mais bem paga, que se paga bem. Claro. De fato, se você for ficar à mercê de um grupo, de uma secção, é estranho. Né? Você fica refletindo, né? Assim, porque se já tem, né? Se já pode... mas enfim, isso aí é um outro... A gente vai longe aqui com essa, meu Deus. Vai. Mas doutor, assim, já fica aqui de antemão um outro convite para você participar. Realmente o tempo já foi mais, assim, foi muito bom a gente conversar com o professor, né? Professor... Na verdade, você sabe que uma das coisas que eu acredito que é a mola mestra dessa revolução no cuidado e na atenção à saúde é a educação. E cada vez mais eu acredito nisso, porque hoje, se você chegar para mim e disser, olha, Leonardo, eu vou conseguir equipar todos os hospitais do Brasil com videocirurgia, você não vai ter profissionais para fazer. Isso, tem isso também. Então, né? Diferente do que você pode pensar, me dê o dinheiro do mundo que eu resolvo. Não adianta você ter só o dinheiro capital e ter só a máquina se você não tiver educação. Então, eu acredito que hoje, educar e formar centros especializados, trabalhar com pessoas, com profissionais, desde o estudante, o médico, isso é mais evolucionário. E eu acho, viu, doutor Leonardo, que se tivesse muitos profissionais com essas habilidades, a demanda surgia, né?
Sim. Iria surgir, porque teria que alocar, né? Teria que, como é que a gente vai fazer Exato. para colocar o nosso Exatamente. conhecimento, Então não né? adianta só você Só você investir. investir na máquina, não investir no humano. Isso E, é e fato. esse investir no humano é educação. Eu tenho alguns projetos de mentoria onde a gente treina profissionais de cidades menores para formar centros de endometriose. Isso tem sido muito interessante. A gente pode Perfeito. conversar sobre isso Vamos depois. conversar, com certeza, doutor Leonardo, com certeza. Que essa, enquanto a IA não toma de conta de tudo, né? Sim. A gente tem que estar aqui fazendo a Mas nossa olha, eu parte. uso muito e acho muito bom proveito. Eu uso para estudar, uso para ensinar, Tudo. uso para pesquisa. A É muito gente bom. faz parte da nossa vida já hoje, né? Sim. Imagina daqui a alguns anos vai ser igual a energia. Se tirar, a gente vai sentir Sim, muita falta, sim. né? Internet, hoje ninguém vive sem internet, né? Vive sem. Doutor Leonardo, muito Eu obrigado, viu? agradeço. E já fica aqui o convite para a gente fazer o ao vivo, né? Vamos fazer o ao Vamos ver com vivo. calma aí. Para gente levar mais informação para a nossa população, que é esse que é o nosso objetivo, tá bom? Muito Obrigado, eu obrigado. agradeço. Você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse é mais um episódio do podcast Fala Gol, um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós, e até a próxima, se Deus quiser.